A paz do Senhor, eu te convido para nós meditarmos um pouquinho sobre a fé, a doutrina bíblica da fé. Existem várias expressões da fé. A fé ela se manifesta biblicamente de forma salvadora, através da qual nós alcançamos em Cristo Jesus a salvação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Em Efésios 2,8, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então esta é a fé salvadora, através da qual nós cremos na obra de Cristo Jesus. Quando falamos em obra de Cristo Jesus, estamos falando completo, desde o seu nascimento, morte, ressurreição, ascensão. Então nós cremos que esta obra de Cristo, esta entrega de Cristo Jesus por nós, nos garante a salvação, e a isto chamamos de fé salvadora. A Bíblia também fala da fé como fruto do Espírito. Gálatas 5:22, entre as características do fruto do Espírito está a fé, a qual também, dentro desse texto, nós podemos entender como fidelidade. Então, a fé ou fidelidade é também fruto do Espírito. E a fé também é um dom espiritual, conforme está em Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Paulo faz nessa perícope, ele elenca 9 dons espirituais, dentre os quais está a fé, que é uma confiança sobrenatural naquilo que Deus pode fazer, uma fé inabalável, que é como dádiva do Espírito Santo. E a Bíblia fala do Evangelho, da crença geral, do Evangelho como fé. Vários textos nós encontramos assim. Vamos ver aqui Atos, capítulo 6, versículo 7, onde a fé é tomada como a doutrina, como o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. 6 e 7 de Atos. Diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, nesse texto, a fé ela é tomada como a mensagem do Evangelho, toda a mensagem do Evangelho. Outro texto onde a fé ela aparece nesse sentido, Gálatas. Vou botar aqui o livro dos Gálatas, capítulo 1, versículo 23, carta de Paulo aos Gálatas 1, 23, diz assim: Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruiu. Então, um texto semelhante a esse temos também em 1 Timóteo 3, 9 e 2 Timóteo 4, 7, onde a fé ela é representada, ela representa, melhor dizendo, o Evangelho completo, quando não está se falando aqui da fé, da confiança na obra de Cristo, na obra salvadora, nem do fruto ou do dom do Espírito, mas a palavra é utilizada aqui para referir-se ao Evangelho. E a fé também, a confiança absoluta em Deus, através da palavra,
que é muito semelhante a tudo que já falamos. E existe também o que podemos chamar de fé natural. O que é essa fé natural? Esta fé é uma fé que não está necessariamente ligada à religiosidade. É uma fé natural. Eu acredito que amanhã estarei vivo. Um grande exemplo é o agricultor. Ainda que alguém seja ateu, mas ele vai plantar, fazer uma plantação acreditando que dali terá um retorno, aquela plantação vai produzir. Então isto é uma fé natural. Então, expressões da fé, só para nós repetirmos. Temos a fé salvadora, que é através da qual nós somos salvos, que aparece lá em Romanos 10, 9 e 10, Efésios 2 e 8. Existe a fé como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, como dom espiritual, 1 Coríntios 12, 8, e também a fé, tomando como a mensagem do evangélico, a mensagem evangélica, quando fala de anunciar a fé ou obedecer à fé. E existe também o que chamamos de fé natural. Então, o valor da fé. Então, a fé ela é extremamente vital e essencial ao salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é necessária. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então a fé ela é necessária, que nós podemos entender a fé no sentido de a fé salvadora e da fé que nos leva a confiar em Deus, crer na sua provisão, na sua salvação, um Deus que tem todo o poder e autoridade, tanto para salvar, como também para condenar aqueles que não se submetem à sua vontade. 11:20 também de Romanos diz: está bem, pela incredulidade foram quebrados, mas tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então a fé é que nos mantém aos pés de Cristo. A Bíblia nos mostra que a falta de fé é pecado. Ou seja, o não crer em Jesus, isto é caracterizado como pecado. Vamos ver aqui, João capítulo 8, onde diz assim, sobre a promessa do Espírito Santo: quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, o não crer em Jesus, por si só, configura pecado. Há muitas pessoas que dizem: mas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço assim, não faço mal a ninguém. Mas, se alguém não crê em Jesus, na sua obra, na suficiência da sua obra, isso por si só, biblicamente falando, já constitui pecado. E texto conhecido de João capítulo 3, versículo 18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que o não crer em Jesus, isto mantém, eu falo mantém porque a condenação, a partir do momento que o homem pecou, ele está debaixo de condenação. Quem crê em Jesus é tirado de sobre esse jugo, mas quem crê, ele permanece. Quem não crê, permanece na condenação. Romanos 14,
22 e 23, também nos diz: Tu tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que duvida, ou aquele que tem dúvidas, se come é condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Então Paulo está tratando de um assunto bem específico aqui, mas ele, no final do versículo, ele diz que tudo que não é por fé, e aqui é abrangente, né? Tudo que não é por fé, o que não é da fé, constitui-se em pecado. Então, sobre excelente amor, precisa de fé. Existem muitas pessoas nos dias atuais que dizem: o importante é o amor. De fato, o amor é importante. A Bíblia fala muito bem disso, mas não um amor sentimentalista, como é propagado nos dias de hoje, né? E então o amor, né, para ser exercido, ele precisa de fé. Efésios 3:17, para que Cristo habite em vós pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando fundados e arraigados em amor, ou seja, o amor está fundamentalmente ligado à fé. 4 e 5 também de Efésios diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Então a fé, ela mais uma vez mostrada como fundamental para a nossa vida. Em 6 e 23, ele diz: paz seja com os irmãos e o amor, né, caridade, com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, como podemos obter fé? Primeiramente, por Jesus. A nossa fé ela está fundamentalmente edificada em Jesus Cristo. Se não for assim, não há razão, de fé. Hebreus 2:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, é ele o autor e é ele quem executa a nossa fé, que nos dá a condição para que possamos exercer a fé. E também nós podemos obter a fé pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, seja lida ou ouvida, ela nos leva a termos fé, ela produz em nós a fé. Então Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele nos leva pela sua palavra a despertarmos em nosso coração esta fé, também pelo Espírito Santo, conforme 2 Coríntios 4:13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Então, a fé é obtida mediante o Espírito de Deus. Nós adquirimos a fé por Jesus, pela palavra e pelo Espírito de Deus. E então também a nossa fé é fortificada
enquanto glorificamos ao Senhor. Vejamos aqui Romanos capítulo 4, versículo 20, onde diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da fé. O 4, estava lendo 3, desculpe. 4 e 20 diz: e não duvidou, está falando de Abraão aqui, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a nós que Abraão foi glorificado, dando glória a Deus. Vejamos também Atos 16 e 25. Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos e os outros presos escutavam. No prosseguir aqui da história, nos mostra que enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, glorificavam a Deus, as prisões se abriram. Então, só para nós relembrarmos, a fé manifesta na Bíblia como a fé salvadora, através da qual nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. A fé é mostrada também como fruto do Espírito. Nesse texto a gente pode entender também como fidelidade. A fé é dom espiritual, e a fé é mostrada também como o Evangelho, a palavra de Deus, assim por completo. E há texto também que eu não citei aqui, não foi citado, que fala da fé como a crença em si, o caminho, o ser crente é tido como a fé, a vida de fidelidade ao Senhor. Então, a fé, ela é essencial para que vivamos uma vida como salvos em Cristo Jesus. A falta de fé é pecado. O sobressalente amor que o Senhor nos ensina precisa de fé. E nós obtemos fé por Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e dando glória a Deus. Só um último texto para nós terminar. 1 Coríntios, capítulo 20, versículos 17 ao 22, diz assim: naquela batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai preparados, vede a salvação que do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando, e levantando-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos Coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores, para que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, uma guerra que foi vencida com a adoração, com louvor. Então, eu não sei qual é a guerra, meu amado irmão, que você está enfrentando, mas tenha fé,
Tenha fé em Cristo Jesus, né? Louve a Deus. Deus é poderoso para, enquanto você o louva, não estou falando apenas de cantar música, mas de um louvor que vem do coração, né? Deus pode mudar a situação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.